Fala, residentes, tudo bem com vocês? Bom, continuando a nossa série sobre alguns indicadores que a gente pode usar para saber como que está o mercado, talvez é um momento de comprar, é um momento de ter mais cautela nos seus aportes. Hoje a gente vai falar sobre um indicador chamado de múltiplo de Mayer. No vídeo passado, a gente conversou sobre o Fear and Greed Index, e hoje a gente vai falar sobre esse indicador que se diz ser um indicador que nos mostra possíveis bolhas no Bitcoin. Então vamos lá, um vídeo simples para falar desse indicador, mas que é algo importante para a gente estar analisando o sentimento do mercado, digamos assim. O múltiplo de Mayer, né, no atual momento, nos indica um número de 0,87, como vocês podem ver. Bitcoin agora cotado a 39.473 dólares e 50 cents. E a gente vem descendo aqui para entender melhor como que funciona esse indicador. Já de cara, ele diz para a gente o quê? As barras verdes representam momentos em que o múltiplo indica valores menores que 1. As barras, quando se apresentam em amarelo, nos indicam momentos em que o indicador está entre 1 e 2,4. E as barras vermelhas seriam momentos em que o indicador está acima de 2,4. Como vocês podem ver, no momento 0,87 estamos com barras verdes. Beleza. E aí a gente vai olhando aqui o histórico do múltiplo de Mayer e tudo mais, e aí a gente começa a entender melhor do que se trata. Bom, já de cara, a gente vê que eles nos diz que a média histórica do múltiplo de Mayer é de 1,4. Esse é um valor que a gente precisa só para ter uma base de análise. 1,4 é a média histórica desse indicador. Beleza? E aqui no próprio site, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, ele responde algumas perguntas, né? O que seria o múltiplo de Mayer, como que a gente pode interpretar esse indicador e também quem é Tracy Mayer, que é o fundador, o criador desse indicador. Vindo para cá para o restante do site, a gente vai entender que o múltiplo de Mayer ele é usado, né, para análise técnica de investimentos em Bitcoin, correto? Beleza. E ele é usado geralmente para determinar se o Bitcoin ele está sendo comprado em excesso, se os preços estão próximos de, digamos que um preço justo, tá? Se ele está subvalorizado ou se ele está supervalorizado. Mas lembrando, desde já, é que o múltiplo de Maia, ele é uma maneira de analisar o contexto, o histórico do Bitcoin. Ele não vai jamais dizer para você se é de fato para você comprar, se é para você vender, se é para você holdar. Isso você precisa fazer a sua própria análise. Ele só vai nos ajudar a entender em que estágio nós estamos do mercado de criptomoedas, nesse caso, diretamente falando de Bitcoin. Mas como o Bitcoin é a nossa moeda principal, que acaba fazendo e levando o mercado para uma tendência de alta ou de baixa, a gente acaba interpretando para o mercado de modo geral. E, Breno, de onde que vem esse número? Beleza? Uh, Basicamente, o múltiplo de Mayer é uma divisão entre o valor atual do preço do Bitcoin pela média de valor dos 200 dias anteriores. Bem simples, então, se a gente pegar e se hoje o Bitcoin estiver valendo, aqui como no exemplo que eles colocam no site pra gente, 10.890 dólares, e a média dos últimos 200 dias, a média móvel dos últimos 200 dias do preço do Bitcoin foi de 9.287, a gente vai ter um múltiplo de Mayer indicando 1,17. Tá? Como a gente viu lá na frente, seriam as barras amarelas. Tá? Então, interessante mesmo a gente pensar em novos aportes, pensar em comprar, em analisar o Bitcoin de forma subvalorizada, seria esse indicador, né, nos indicando valores menores do que 1. Para muitos, né, valores menores do que 0,8, certo? Então,
Múltiplo de Maia, já estamos próximo disso. Menor que 0,8 seriam momentos bem interessantes da gente estar fazendo compras de Bitcoin. E em valores acima de 2,4, a gente vai ver que já seriam momentos mais interessantes para a gente estar, para nós estarmos nos desfazendo dos nossos bitcoins, dos nossos satoshis, pois pensamos que após isso podem vir correções e nós podemos comprar novamente mais barato. Então, basicamente é isso, né? E como que interpreta, né, o múltiplo de Maia? Aqui é o inventor, o criador, Tracy Mayer, foi ele que criou esse indicador, correto? E vamos lá, vamos saber um pouquinho melhor aqui. Ele foi criado para determinar quando uma bolha, ele se diz criado para determinar quando uma bolha do Bitcoin, quando um estágio muito especulativo da criptomoeda está em andamento, né? E também, obviamente, nos mostra quando supostamente o Bitcoin está subvalorizado, tá? E fazendo vários testes, Tracy Mayer ele chegou à conclusão de que quando o múltiplo, o indicador, ele está acima de 2,4, como eu falei anteriormente, é o momento em se repensar as suas posições em Bitcoin, né? Talvez o Bitcoin, o preço do Bitcoin esteja muito esticado, indicando para que possivelmente no futuro próximo nós tenhamos correções do preço do Bitcoin, né? Então você compraria, acumularia o Bitcoin em índices até 2,4, e a partir de então a gente já pensaria em se desfazer, para assim, em seguida, comprar mais barato. Tá? Lembrando que isso aqui não, mais uma vez, não é uma indicação de investimento. Não significa que porque no momento a gente está com um indicador, por exemplo, em 0,87, você deve comprar. Você tem que fazer suas próprias análises e nunca usar somente um indicador para se pensar em compras ou em vendas. Tá? Na minha opinião, Bitcoin não se vende, só se compra, né? A gente deve acumular o máximo possível, principalmente pensando num próximo halving que nós teremos em 2024. Então, mas é bem interessante a gente, obviamente, comprar Bitcoin em valores que sejam que estejam interessantes, que a gente considere que o nosso ativo esteja subvalorizado, tá? Então, quem é Tracy Mayer, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor de quem é este rapaz. Ele foi um dos primeiros investidores em Bitcoin, tá? É um estudante da teoria austríaca, da economia austríaca, né? E o mais engraçado de tudo é que se você for ver o histórico do Tracy Mayer, aqui ó, o Twitter dele, a gente vê que os últimos posts deste, desta pessoa, Tracy Mayer, foi em 2020. E eu fui procurar um pouquinho melhor, ver aqui em algum no Reddit, né, para saber o que aconteceu com o Tracy Mayer, porque ele sumiu. E pesquisando um pouco mais, curiosamente, a gente chega à conclusão, vê aqui que o pessoal estava discutindo que ele passou a promover em 2020 uma criptomoeda, né, scam. Então, ele passou a promover uma shitcoin. Então, os caras que primeiro pioneiros no investimento em Bitcoin, criou um indicador super interessante que tem se provado ao longo do tempo, se perdeu pelo caminho, né? Começou a promover uma shitcoin e desde então ele realmente sumiu dos holofotes. Tinha um podcast que falava a respeito do Bitcoin, das criptomoedas. E como vocês podem ver aqui, também posso deixar para vocês o link na descrição. No Reddit o pessoal fala que infelizmente ele se desvirtuou
digamos assim, do que a gente do que a gente acredita, né? E é, obviamente, o Bitcoin como a nossa criptomoeda mais forte. Então, fechando esse vídeo, esse foi um vídeo curto, rápido, simples, para falar sobre esse múltiplo. O que, que vocês acham? Deixem aqui na descrição, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o múltiplo de Mayer, de que maneira a gente pode estar usando esse indicador. Se vocês usam, se vocês concordam que quando ele indica valores menores do que 1, principalmente menores do que 0,8, são momentos interessantes de se fazerem compras de Bitcoin. E, obviamente, não poderia deixar de falar que o Resident Crypto é um embaixador FTX no Brasil e, portanto, eu recomendo que vocês façam as suas compras, que vocês façam ah, os seus trades através da plataforma da FTX, uma das plataformas que mais tem crescido no mundo. Link na descrição do vídeo para vocês abrirem a conta de vocês ganhar descontos nas taxas, além de $5 em corretagem. É isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo vamos trazer outros indicadores, tá? De análise fundamentalista do Bitcoin e lembrando sempre, Bitcoin para o longo prazo. Valeu, até a próxima!